Queria perguntar para você. Você disse que seus pais ungiram vocês para vocês servirem a Deus, no reino de Deus, cantando, não é? Mas, pelo que eu entendi da sua história, você não cantou o tempo todo na igreja, não é isso? Como é que foi esse tempo? Você cantou um tempo fora da igreja, como é que foi? Well, even though we were in a secular environment, I still stood as a Christian. So the Lord opened many opportunities for me to meet many secular artists, Michael Jackson, Whitney Houston, you know, many artists. And let him to translate. Okay, so even though mesmo I was in a secular environment, eu estava num ambiente secular, God still allowed me Deus ainda me permitiu to stand as a Christian. Estar ali como cristã. So they knew me as a singer, então eles me conheciam como cantora, but a Christian. Mas uma cristã. So working with Whitney Houston, trabalhando com a Whitney Houston, Michael Jackson, the Winans family. É a família Winans, BB and CC Winans. Yeah, and many Christian artists like Tim Hughes. E muitos artistas cristãos como Tim Hughes. Who's the guy that sang "Bless the Lord of My Soul"? Bless the Lord of My Soul. Matt Redman. And many Christian artists. E muitos artistas cristãos. But I stood as a Christian. Mas eu me mantive como cristão. Yeah. Você trabalhou então com pessoas muito famosas e como é que seu coração em algum momento foi tentado, por exemplo, no meio da fama ou não? Você sempre teve esse coração entendendo que você foi ungida lá para servir a Deus? Yes, I did. Sim, eu fui. Mas I made sure. Mas I made sure. If I was going on tour with these people, ela sabia que se ela fosse junto com essas pessoas, I will get my pastor. Mas eu teria meu pastor to cover me. Para me cobrir. And my father, e o meu pai, when he was alive, quando ele estava vivo, he would cover me. Ele me cobria. So I felt, even though I was in the midst, mesmo estando no meio of darkness, das trevas, I kind of stood out as the light. Mas eu mantive de pé como luz. And I felt strength. Eu percebia força. Because the temptation porque a tentação wasn't the obvious ones. Não era as tentações óbvias. It was more, should I sing this kind of music? Era mais se eu deveria cantar aquele tipo de música. I make more money. Assim eu faria mais dinheiro. I tour the world. Eu viajaria o mundo. But God kept reminding me. Mas Deus sempre trazia minha memória. That I was his vessel. Que eu era simplesmente um vaso. And he needed me. E ele precisava de mim. Muito bem. Pastor Serginho quer fazer uma pergunta aqui? Isso. Serginho? Quero fazer uma pergunta e antes da pergunta eu quero só fazer um registro aqui para você ver como é que é o alcance da televisão. O pastor Renan da Igreja Batista Filadélfia, lá no Renascença, né? Ele no Nova Floresta ali, ele já mandou uma mensagem aqui falando que o programa tá ótimo, tá adorando. Então um abraço para o Ronan e para sua esposa lá, de todos lá da Igreja da Filadélfia. E eu quero fazer aproveitando aqui a presença do apóstolo César, ele tem essa ênfase no ministério profético e estamos aí há 2 meses menos, né, da Copa do Mundo, pastor. Aqui vai ser realizado aqui no Brasil. E eu queria do senhor uma palavra profética, né, daquilo que Deus já tem trazido no seu coração para o povo brasileiro que nos assiste e até quem está de fora aqui que assiste a Rede Super também. Amém. Eu quero profetizar para o Brasil verdadeiramente o que está em Isaías 60, versículo 1 e o 22. O primeiro diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor se verá sobre ti. Não é a glória dos homens, é a glória do Senhor. Amém. Não é a glória dos homens. Que verdadeiramente todas as pessoas que estão envolvidas na Copa, cristão ou não, que saibam que é Deus que está dando honra ao homem. E uma das coisas que eu quero profetizar, no último versículo diz que o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação. Eu profetizo para o Brasil isso, que o Brasil será uma nação abençoada.
uma nação cheia da glória de Deus. E quero profetizar também que o Brasil não vai viver essa crise que muitos estão dizendo. Depois da Copa você só escuta falar que vai ficar crise, situação financeira apertada, porque gastaram muitos. Eu quero declarar, a corrupção pode ser do homem, o erro pode ser do homem, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Guarde, se alguém do seu lado direito ou esquerdo não se arrepender, se arrependa você pelo Brasil. E isso também vale, né, pastor? A condição também da paz. Fala economicamente, porque na Copa das Confederações nós tivemos aí uma amostragem, né, até de manifestações não tão pacíficas, até violentas. Então, essa palavra vale para a paz, né? Porque nós precisamos viver essa paz. Nós precisamos crer que é um Deus que transforma. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, que vai trazer essa paz que nós precisamos. Nós não podemos permitir que algo que é para trazer alegria traga guerra, traga tribulação ou crise financeira, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Isso, que bacana. Então, Brasil, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Não é isso, pastor? Está selado, amigo. Apóstolo César, é do Gessé Fernandes, ele diz assim: bom dia, eu gostaria de perguntar ao apóstolo se ele faz parte da NRA, que é a Nova Reforma Apostólica. Se não, se ele conhece esse movimento que vem dos Estados Unidos, os apóstolos desse movimento se colocam como os 12 apóstolos e Paulo se dizem pais, ou seja, eles se dizem no direito de colocar fundamentos para a Igreja de Jesus. Estão reescrevendo a Bíblia. Este movimento já está aqui em BH e, na minha opinião, considero errado. É uma pregação com muita heresia, bastante nociva para quem não conhece a palavra de Deus. Ele é membro da Igreja Vida de Fé. Amém. Ele está querendo saber se você faz parte desse movimento. Não faço parte, Jean. Não faço parte e acredito no que Cristo falou e de por todo mundo pregar o meu evangelho e fazer discípulos. Na verdade, quando nós colocamos 12 e limitamos a 12, nós queremos brecar a palavra de ide multiplicai. Até porque o livro Atos dos Apóstolos, é um livro... ele continua, né? Continua. É nós que escrevemos o próximo. Isso. Então não pode parar. O senhor conhece esse movimento aí? Não, ainda não tinha ouvido falar, mas vou procurar saber melhor. E o apóstolo César ele pastoreia uma igreja em São Paulo, ali em Moema, né? Que é a comunidade evangélica Deus é Fiel. Isso. Não é isso? Então, não faz parte. Bom, a gente vai ouvir, então vamos terminar esse bloco, né? E finalizar o nosso bate-papo aqui com o Fei e com o pastor Sátilas. Ela vai cantar mais uma pra gente, e com o pastor César Bellucci também. Eu queria só perguntar, você já tem um CD? Já gravou esse CD? Como é que está esse processo? Porque você canta lindamente, precisa registrar isso. Thank you. I have a song currently. Eu tenho. Okay. Yeah. I have a song currently that they're playing on radio in London. Eu tenho uma canção que está sendo tocada nas rádios em Londres. Called In Your Presence. Chamada na Tua Presença. Which we'll let you have. Que eu vou permitir que você tenha. And in the meantime, I've been writing an album to be released in January. So the process is really, it's all about connecting with the right people and writing songs that God wants in this time. Because we can write songs, but we need songs. Yeah, can I translate? You have to say again. Yeah, o processo I'll say it again. So, the process right now. O processo agora. Is that I'm connecting. Estou fazendo conexões with some great writers and producers. Com produtores e autores. Thank you. In order to get this album finished. Para que eu termine esse álbum. E ela falou que em janeiro vai ser liberado. So in January we're going to release the album, Absolutely. right? Absolutely. Em janeiro, então, vamos esperar que você volte ao Brasil com esse CD. We're going to wait for you here in Brazil next January with this album. You'll be the first. Amen. Eu vou ser o primeiro, ela diz. Maravilha.